Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para um momento devocional da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu nome é pastor Sonielson Roque, pastoreio aqui a Igreja Wesleyana Bela Vista e é um prazer ter você aqui nesse canal. Eu quero compartilhar com você aqui de forma breve sobre comunicação. Nós entendemos que a comunicação é, sem dúvida nenhuma, o centro de todos os relacionamentos. Relacionamentos entre marido e mulher, relacionamentos entre pais e filhos, o relacionamento entre os amigos, relacionamento no trabalho e o nosso relacionamento com Deus, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Para isso eu quero usar aqui de alguns princípios, de alguns conceitos bíblicos sobre comunicação, para você entender melhor sobre comunicação e praticar melhor a sua comunicação. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você é em Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, a maneira como nós nos comunicamos, aquilo que nós falamos, nós vamos colher frutos. E aqui, como diz o provérbio, a palavra de sabedoria, no capítulo 18, versículo 21, fala que o poder da vida e da morte estão na língua, na nossa comunicação, na fala. Nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos e como nós falamos. Para isso, nós precisamos muito da sabedoria de Deus. Nós precisamos muito da sabedoria do alto para a gente não colocar a perder os nossos relacionamentos. Tem um livro chamado Antes de Dizer Sim. O autor é Jaime Camp e ele fala sobre esses princípios. Eu quero compartilhar com você alguns desses princípios que ele coloca no seu livro. E o primeiro princípio que ele coloca sobre comunicação, ele fala que a comunicação é uma via de mão dupla. Ou seja, a gente fala, mas nós precisamos também ouvir. O primeiro princípio que nós vamos entender sobre comunicação: a gente fala, mas precisamos ouvir. E a Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. O grande problema, muitas vezes, da quebra da comunicação é que nós não estamos prontos para ouvir. Nós queremos imediatamente falar, nós queremos imediatamente ter a razão, nós queremos falar tudo que está dentro de nós, colocar para fora, e temos muita dificuldade de ouvir. Então eu quero falar para você, lembre-se, para nós melhorarmos a nossa linha de comunicação com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, no ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, e principalmente com Deus, nós temos que aprender a ouvir. E repito o texto de Tiago 1,19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Um segundo princípio que eu quero que você entenda sobre comunicação é que nós precisamos escolher o tempo certo para nós nos comunicarmos, o tempo certo para falar. Para isso eu vou mencionar para você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, quando Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando aqui que é possível sim a gente se irar, é possível nós nos irritarmos, e muitas vezes a gente se irrita com o próprio cônjuge, a gente se irrita com os nossos filhos, nós nos irritamos com os nossos pais, com um amigo, e a quebra da comunicação, ela parece ser inevitável. Mas eu estou querendo falar para você que existe um momento que nós precisamos escolher, um tempo certo para a gente se comunicar. Para isso nós temos que entender
essa passagem de Efésios 4:26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É possível então estarmos chateados, mas para a comunicação não quebrar, eu tenho que me preparar, e com uma certa urgência. Paulo diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu penso que ele está colocando aqui um prazo de validade, cerca de 24 horas, para eu poder me recompor e restabelecer a comunicação com a pessoa que eu amo, né? Com o cônjuge, com o filho, com o amigo, no ambiente de trabalho. É muito importante eu não deixar quebrar a linha de comunicação, mesmo que eu esteja irado, mesmo que eu esteja chateado, mas eu não posso pecar. Quebrar a comunicação, quebrar a comunhão é pecado. Eu não posso simplesmente negar o perdão ao meu próximo, e principalmente a um cônjuge, a um filho, a um pai. Portanto, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, ouça o que diz a palavra de Deus aqui em Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, para um pouquinho, reflete um pouquinho, pondera um pouquinho, deixa acalmar um pouco os ânimos, escolhe o momento certo, escolhe o tempo certo, mas volta a estabelecer a linha de comunicação com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com os teus amigos, no ambiente de trabalho. Não deixa que a ira seja um ladrão de comunicação na sua vida. Um terceiro princípio bíblico para a comunicação é que nós precisamos falar sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Ainda Paulo escrevendo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, e ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então, todas as vezes que tivermos a oportunidade de estabelecer uma linha de comunicação, todas as vezes que estivermos conversando com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, na escola, faculdade, no trabalho, enfim, com todas as pessoas, fale sempre a verdade. Esse princípio é muito importante. A mentira, como diz o ditado popular, tem pernas curtas. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então, nunca falte com a verdade. Nunca minta, nunca. Fale sempre a verdade. Como nós estávamos falando aqui sobre a comunicação. Primeiro princípio: a comunicação é uma via de mão dupla. Você fala, mas você precisa ouvir. Segundo princípio: a comunicação precisa ser estabelecida num tempo certo. Você tem que escolher um momento correto, principalmente quando os seus ânimos estão aflorados. Terceiro princípio, eu acabei de falar para você: sempre fale a verdade, nunca minta. Um quarto princípio que eu quero que você entenda sobre comunicação é: não seja precipitado ao responder. Todas as vezes que você precisar dar resposta a alguém, não seja precipitado. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 28: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Então, antes de você dar qualquer resposta, antes de você se manifestar ou reagir diante de qualquer situação, pense um pouquinho, não seja precipitado. Não seja uma pessoa que responde assim na bucha, como se diz no popular. Seja uma pessoa que pondera, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa que medita antes de dar uma resposta. E
principalmente em se tratando do relacionamento marido-mulher, se tratando de relacionamento pais e filhos. Não sejamos precipitados, não sejamos precipitados. O Jaime Camp diz algo interessante quando ele fala para os cônjuges, né? Ele diz: espere até que seu cônjuge termine tudo o que queira dizer. Quantas vezes nós pensamos que sabemos o que o outro vai dizer e, sem consideração e educação, o cortamos pelo meio da conversa? Quantas e quantas vezes a gente nem esperou a pessoa terminar a frase, nem esperou a pessoa terminar o seu raciocínio, a sua fala, e nós já atropelamos, já cortamos, já falamos precipitadamente. Então, como diz aqui as Escrituras, no livro de Provérbios 15, 28, o coração do justo medita o que há de responder. Não seja precipitado, não cometa esse erro. Escute, pense, medite e então responda. Calcule sempre as consequências, né? Um último princípio que eu quero falar com você nesta noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, é o princípio de comunicação: nunca responda com raiva. Jamais responda com raiva. Eu adoro esse versículo de Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Portanto, todas as vezes que você estiver conversando com alguém e de repente houver algum tipo de incompatibilidade nas ideias, né? Você de repente não esteja concordando, de repente haja ali uma diferença de opinião, não entre na contenda, não deixe virar uma contenda, não deixe virar uma briga. Lembre-se do que diz Provérbios 15, verso 1: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. O ditado popular também diz que dois não brigam quando um não quer. Eu gosto dessa palavra de Provérbios 15:1. Eu gosto desse domínio próprio que é produzido pela presença do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós estivermos conversando com alguém, falando sobre assuntos diversos, nós precisamos manter a palavra branda. Com isso, nós manteremos a linha de comunicação aberta e ainda vamos preservar os relacionamentos. Então, que Deus abençoe a tua vida nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Que Deus possa te dar sabedoria e que você aprenda mais e mais com a palavra de Deus. A minha oração é que a sabedoria do alto repouse sobre o teu coração e que você seja feliz, bem-aventurado. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até a próxima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, e se você ainda não clicou lá no sininho, clica lá no sininho para você receber as notificações do nosso conteúdo. Que Deus te abençoe e fique em paz.